O grande segredo do falar em línguas é ter intimidade com o Espírito Santo. Satanás, ele é hábil sabotador dos nossos planos e projetos. Você viu aqui a Pri e a Pri contando um testemunho. Mas o diabo, ele ouve nossos projetos. Só que ele não deveria saber o que Deus tem para o meu ministério. Muitas vezes o diabo não está muito preocupado se Deus te deu uma casa, se Deus te deu um carro. Ele não gosta muito disso não. Porque ele quer ver sua dor, sofrimento. Se Deus te deu um trabalho, não, ele não gosta. Mas isso não incomoda tanto ele como Deus desenvolver a sua vida espiritual. Isso incomoda. Porque lá no final das contas, ele perde a sua alma. Então Satanás, ele quer sabotar o plano espiritual de Deus para a sua vida. Aí entra a oração em línguas. Veja bem, quando eu expulso um demônio, eu edifico quem foi liberto. Quando eu oro por um enfermo, eu edifico quem foi curado. Quando eu prego, eu edifico quem me ouve. Mas quando eu oro em línguas, eu sou edificado. Dos 9 dons, é o único dom que edifica aquele que tem, aquele que fala. Quando a Bíblia diz que o dom de língua edifica, você deve interpretar esse texto sobre esse prisma. Edificar. Você edifica qualquer coisa em cima de algo. Nós estamos aqui no edifício. E você não estaria aqui se ele não tivesse um fundamento. Então esse edifício, essas paredes foram edificadas em cima de uma base. Quando a Bíblia diz que o dom de língua edifica, ela está dizendo que ele constrói a vida espiritual de quem fala. A vida espiritual de quem ora em línguas construída em cima da oração em línguas. Por isso existe-se o termo edificar. Mas não só isso, meus irmãos. Não apenas isso. Qualquer dom poderoso que Deus for lhe dar, Ele vai construir a partir da oração em línguas. Eu não conheço quem expulsa demônio que também não ora em línguas. Quer dizer, eu já vi gente tentar expulsar demônio e não crer no poderoso ou no poder do Espírito Santo. É uma dificuldade para eles, porque o diabo sai no nome de Jesus, mas quem tenta sofre. Por isso que tem padre exorcista. Aí você vê aquele filme de 1973, o padre termina o quê? É um filme baseado em fatos reais. Morto, primeiro ele termina endemoniado, depois ele se mata. Por quê? O diabo vai ali, e o padre vai citando ali rituais em nome de Jesus, o diabo sai. Mas a retaliação em quem faz isso é muito grande. Eu não conheço quem opera milagres em nome de Jesus que também não ora em línguas. A oração em línguas é a base aonde Deus constrói os demais dons. Se você quer ser tremendamente usado por Deus, a primeira coisa que você tem que ter ou ser é falar em línguas e ter o dom de línguas. Deve ser inicialmente. Acontece que tem muita gente que fala e não sabe que fala. Ontem em Campo Largo, o irmão, quem quer orar em língua? Um monte de gente levantou a mão. Daqui um pouco eu falei, vem aqui, você já ora em línguas. Como é que o senhor sabe? Você ora em línguas. Você recebeu já tem mais de anos. Não, eu nunca falei, não significa que você não ora em línguas. Quer ver? Ora em línguas agora. Ele orou. E eu lembro quando ele recebeu o dom. Tem gente que recebeu o dom, pensa que não fala por causa da timidez. Então ele nunca se deu a importância de falar, ou nunca abriu a boca para falar. Tem gente que orou uma vez e não orou nunca mais, porque pensou que aquilo foi dado para aquele momento. Por que Deus lhe daria um dom para você usar uma vez só? E tem gente que pensa que fala, mas não fala. Tem um outro problema também, que é o diabo imitar as línguas. E enganar as pessoas pensando que ela tem dom de línguas. Então acontece de pessoas às vezes terem demônios e orarem em línguas. Ou serem religiosas e orarem em línguas. Mas isso é de fato o dom do Espírito Santo? Isso é uma imitação.
Ora, se o diabo se transforma em anjo de luz e ele também cura, por que ele não finge, simula a oração em línguas? Agora, como nós vamos identificar? Pelo discernimento, irmão. Apenas. Pode acontecer num culto de ter criancice, meninice? Provavelmente tem, e tem muitos. Mas o que nós vamos fazer? Pastor Cleverson, um amigo de muito tempo, está aqui hoje nos visitando. Que Deus abençoe, pastor Cleverson. E ele falou uma coisa para mim essa semana muito importante. Ele disse, pastor, tal pastor disse algo, e eu não tinha parado para pensar nisso. Eu analisei. Os grandes avivamentos nunca encerraram pelos excessos. Deus nunca teve problema com excesso, gente. Nunca. Eles sempre encerraram pelo controle. Na maioria das vezes, os pastores controlam o mover. Por vários motivos. Primeiro, pastor não gosta de perder o controle. Na realidade, ninguém gosta de perder o controle. Eu até acho que todos devem ter o controle. A dona de casa tem que ter o controle de sua casa. O pai de família tem que ter o controle de sua casa. O pastor, até certo ponto, ele tem que ter o controle da igreja e do culto. Eu não gosto de perder o controle, a não ser que seja para o próprio Espírito Santo. É muito difícil. Quando você não tem discernimento, você pode dizer que algo é do Espírito e ser do diabo ou da carne. Ou você pode dizer que algo é da carne e ser do Espírito. E aí você incorre num grande e terrível perigo da blasfêmia. O que é blasfêmia? Dizer que algo do Espírito Santo é do diabo, ou dizer que algo do diabo é do Espírito Santo. É sério. Por isso que o discernimento ele é completamente necessário numa época de avivamento. O que nós vamos fazer? Vamos impedir então, tentando controlar? Não. Se você ver, ou se você vir, alguém exagerado ou aparentemente exagerado, que às vezes não é exagerado, irmão, não é fácil. Como eu citei o exemplo do irmão Jaci, se eu ver o Paulinho, o pastor João Carlos, alguns que são quietão aí, pronto. Se o Jaci, que é calado, quieto, não se controlou, irmão, não tem mais o que fazer. Não é verdade? Agora, William Seymour disse o seguinte, quando os pastores, a igreja dele era 200 pessoas, vinha gente do mundo todo. Vê? Quando o povo do mundo foi lá para ver aquele avivamento na Rua Azusa, William Seymour disse assim, olha gente, provavelmente vocês vão ver uns aí exagerados. Mas não liguem para isso. São apenas crianças. E a Bíblia diz, deixai vir a mim as criancinhas, porque delas é o reino do céu. Sabe o que ele está dizendo? São puros de coração. No demais, ele ainda disse, a alegria da casa é sempre uma criança. Agora, se é de Deus, não tem como segurar. Se for criancice, passe em 2, 3 minutos. Agora, você vai impedir aquilo não deve ser de Deus. Cuidado, hein? Não queira correr esse perigo. Não queira. Se não é de Deus, o próprio Deus apaga. Se é de Deus, o próprio Gamaliel, acho que era Gamaliel. Se não for também pouco importa. A própria Gamaliel disse, não tem como perseguir esses cristãos. Se perseguirem, eu acho que é Gamaliel. Me desculpa, gente, eu sou encucado, eu não gosto. Pesquisa para mim, pastor Lourival, por favor. A gente tem que entender que não estamos falando só aqui, muita gente está assistindo. E tem gente nova na fé que você deu uma informação errada, é complicado. Então, não sei se é Caifás ou Anás ou Gamaliel, um dos três aí, vai no 3 ou 1 aí. Eu sei que ele diz, se isso aí é de Deus, não tem como lutar contra Deus. Se não for de Deus, acaba. Então entenda isso. Esse é o segredo. O segredo é ser humilde e deixar o Espírito Santo fazer o que Ele quer. É entregar a direção para o Espírito Santo. Se tem criancice,
2, 3 minutos some. Se não é, não tem quem apague. Qual é o grande segredo da oração em línguas? Vamos lá, primeiro lugar. Você já se perguntou... Opa! É o Covid, Jaci. Gamaliel mesmo. A minha mente não está tão ruim assim, não. Mas a dúvida é sempre muito bem-vinda em determinados momentos. Gamaliel, Atos 5. Você já se perguntou, meu irmão, por que o Espírito Santo foi enviado para morar dentro de nós? Eu questiono a ideia dos primeiros reformadores. Quem sou eu para questionar os reformadores? Mas vieram outros antes deles. Quando eles disseram que a única experiência que um crente deveria ter com o Espírito Santo era a conversão. João Calvino sintetizou dizendo que a obra única do Espírito Santo é a regeneração, ou seja, o novo nascimento. E ele rebateu e refutou o fato de que mesmo sendo regenerado e nascido de novo, eu deveria receber o poder do Espírito para ser capacitado por esse poder. E por aí, quase mais de 300 anos, a igreja vem repetindo, 500 anos evidente, mas até John Wesley, até Charles Finney, a igreja vem repetindo esse dogma de não aceitar as manifestações em nome com medo dos exageros e fanatismos. Mas a pergunta é, para que o Espírito Santo veio morar dentro de mim, sendo que a regeneração não é aproximadamente de dentro para fora, mas ela começa de fora para dentro e o poder de dentro para fora? Por que o Espírito Santo permanece dentro de você? Continuadamente. Primeiro, para nos transformar. Aí vem a obra da santificação. Já foi dito na quarta, ou domingo passado, que nós chamamos de segunda bênção do Espírito. A primeira é o novo nascimento, a segunda é a santificação e a terceira é a capacitação. Foi falado no domingo, depois isso vai para o ar. Definitivamente, a primeira bênção e obra do Espírito é fazer-nos semelhança de Jesus Cristo. Romanos 8, 29, ao que antecipadamente conheceu, também os predestinou para se tornarem mais a semelhança de Jesus, para que ele seja o primogênito entre muitos. Então a primeira obra do Espírito no crente é fazer você parecido com Jesus. Agora, a fim de conseguir esse objetivo, o Espírito Santo, ele tem alguns mecanismos próprios, para que ao passar dos anos, eu vá chegar à imagem, à estatura perfeita de um varão parecido com Jesus. Ninguém nasce na fé parecido com Jesus. Por isso que Paulo separa a classe de crentes em crentes espirituais, carnais e meninos. Ainda assim são crentes. Percebeu? Porque não é fácil chegar à estatura de um John Wesley. John Wesley não nasceu daquele jeito. Não nasceu na fé daquele jeito. Mas você também não pode pensar, ninguém é perfeito, e não buscar a perfeição. Porque essa é a nossa desculpa. A gente parou no primeiro patamar, que é uma obra do Espírito, e a gente não avançou. Ora, não fui eu que fiz mesmo, então está fácil aceitar essa primeira obra. Mas preste muita atenção. Em segundo lugar, você precisa entender que o mecanismo que o Espírito Santo tem para que eu chegue à estatura do varão perfeito, que é parecido com Jesus, um desses mecanismos é a linguagem da oração. E é uma linguagem vasta. Nós estamos falando de oração em línguas, que é uma das muitas linguagens de oração. No entanto, a linguagem de oração, ela é imprescindível para você chegar à estatura de varão perfeito, parecido com Jesus. Em segundo lugar, com essa linguagem de oração, o Espírito Santo se envolve diretamente, irmão, diretamente com você em um relacionamento único. Que coisa linda e poderosa. Imagine você, que a pessoa mais importante do mundo quer ser seu amigo. Pense o seguinte,
Vamos pôr o Espírito Santo aqui. Imagina, pega uma pessoa que você admira muito. Só por favor não fale nenhum político. Porque pode ser que alguém faça isso. Mas pega alguém que você admire muito. E ele te manda uma mensagem dizendo, eu quero ser seu amigo. Na mesma hora você vai falar, isso é fake. Pega um cantor que você admira muito. Ele fala, eu quero ser seu amigo. Seu melhor amigo. Pega um ator de cinema. Clint Eastwood. Eu sou novo, gente, mas eu gosto de Clint Eastwood. Mas eu quero ser seu amigo. Tom Cruise. Tom Cruise é as irmãs aí mais velhinhas, né? Eu não sei nem o nome dos atores hoje, das mais novinhas aí. Eu sou da época que o Tom Cruise era galã. Imagina, pensa. Que essa pessoa quer ser seu melhor amigo. São homens mortais, carnais, não são perfeitos, são depravados, caídos, mortos em seus pecados e delitos. Agora imagina que a pessoa mais importante do universo, diz o apóstolo Tiago, anseia por ser seu amigo. Em outras palavras, é desejo do próprio Deus ter um relacionamento único com você, se envolver diretamente com você. Preste muita atenção. Esse relacionamento, independente de qualquer coisa, esse relacionamento, ele deve ser independente de qualquer pessoa. O que quero dizer com isso? Que o seu relacionamento com Deus não depende do pastor que lhe prega, da igreja que congrega, do louvor que você ouve. Porque tem gente que fala assim, pastor, eu vou para outra igreja que eu não estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. Mas isso é da sua conta. A sua adoração é da sua conta. Avivamento é da sua conta. Uma igreja pode não estar avivada e você é avivado. Porque relacionamento com Deus é da conta de cada um. É coisa particular. Tem gente que espera que o pastor lhe conduza, que o louvor lhe conduza, que a igreja, é evidente que a igreja ela tem um papel fundamental, motivando os irmãos a buscar. Esse é o papel. Como disse Martim Lutero numa frase que minha esposa me disse hoje, que agora eu esqueci, mas ela pode me lembrar. Que o nosso papel é levar o evangelho aos ouvidos das pessoas, e o papel de Deus é levar do ouvido para os corações. Minha cabeça ainda está funcionando. Martim Lutero, o nosso papel é levar aos ouvidos e de Deus do ouvido aos corações. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Então qual é o nosso papel? É daqui para aí. Daqui para aqui já é o Espírito Santo. E você, se permitindo ou não. Então há pessoas que estão dentro de igrejas mortas, mas elas estão vivas. Porque ela mantém essa linguagem da oração, ela mantém a sua vida com Deus. Tem gente que está dentro de igreja viva, porém morto, porque ele não se deixa ser tocado por Deus. Igual um disse, eu não sei, pastor, porque todo esse povo orando tudo, eu não sinto nada. Eu falei, pois é, que coisa, você põe a mão no fogo e não se queima. Você está numa fogueira e não se aquece, e a culpa é do fogo. Então esse relacionamento, irmãos, com o Espírito Santo, ele é independente de qualquer pessoa, e até mesmo da sua própria mente. Em terceiro lugar, quando o Espírito Santo ora por você, ele ora através de você e com você. Preste muita atenção. Tem duas maneiras de orar. A oração que o diabo ouve e a oração que ele não ouve. A linguagem da oração em línguas é uma oração para o diabo não ouvir. Mas tem alguém que saboteia em espanhol. Tem alguém que sabota
os seus projetos, sua vida espiritual, mais do que o diabo, você. Então Deus criou uma linguagem que nem eu posso sabotar o que Deus tem para a minha vida espiritual. E essa é a linguagem da oração em línguas. É quando o Espírito Santo ora por mim, através de mim, comigo, mesmo sem eu saber. Põe, para você entender o que eu estou falando, João 14, verso 14 em diante. Para você entender o que eu estou lhe dizendo, como isso é importante. 1 Coríntios 14, Tiago. A partir do versículo 14. 1 Coríntios 14, a partir do versículo 14, por favor. Pois se eu oro em línguas, vamos lá? O meu espírito ora. Agora veja. Se eu oro em português, o meu espírito ora? Também. Porque o argumento de quem não crê é esse. A oração em língua não é uma misturada de coisa que não se entende. É idioma. Será que é? Vamos ver. Mas o meu intelecto fica... Quem ora em português, o intelecto fica improdutivo. Quem ora em inglês, o intelecto fica improdutivo. Qualquer idioma, seu intelecto fica improdutivo. Mas quem ora em línguas, a ideia é essa. Por que que você vai ficar falando uma língua que ninguém entende? Mas a ideia é não entender mesmo. A ideia é que eu, carnalmente, humanamente, não consiga compreender até que o projeto espiritual de Deus lá na frente se desenvolva na minha vida. Eu não posso sabotá-lo hoje. À medida que o tempo vai passando, esse projeto espiritual vai sendo construído. Pois se eu oro em língua, o meu espírito ora, mas meu intelecto fica improdutivo. Agora põe o versículo 2, por favor, desse mesmo capítulo. Porque veja bem, o Espírito Santo está dentro de você, provocando as suas ações. Significa que, se você não agiu, ele não agiu. Entendeu isso ou não? Então não pense que o Espírito Santo está agindo sem eu agir, ou eu agindo sem ele agir. Ele provoca as minhas reações espirituais. Agora vamos ler em voz alta, todo mundo. Porquanto quem se expressa em uma língua estranha. Então veja, quando nós somos acusados de usar o termo língua estranha, não somos nós que usamos. É um termo bíblico. Quem usa o termo é o apóstolo Paulo. Por que foi dado língua estranha? Porque é indefinido. Sai estranha da nossa boca, mas não chega estranha no céu. Percebe isso ou não? Porque se quem se expressa em uma língua estranha, presta atenção, não fala aos homens. Quem fala em português, fala aos homens. Quem fala em inglês, fala aos homens. Quem fala em espanhol, fala aos homens. Quem ora em línguas, fala a Deus. Por quê? De fato, ninguém o compreende. Pois em espírito fala em mistérios. O que é muito interessante é que os pastores pegam esse texto, presta atenção, que começa no versículo 2. Os pastores, sim, 2%, porque 98% crê. Mais de 1/3 de todo o cristianismo do mundo, juntando católicos e protestantes, mais de 1/3 são pentecostais. Glória a Deus por isso. Em outras palavras, o tradicionalismo, ele fica, por isso que é a igreja de rico. Porque rico não gosta de grito, rico não gosta de se expor, rico não gosta que você pregue alto como eu estou pregando. Rico não gosta de manifestar. Rico não gosta quando tem manifestação. Então você vê que se envolvem. Não, eu vou ali aonde parece um clube social, um desfile de moda. Essa é que é a verdade. E o evangelho virou coisa de rico de novo. Que já era coisa de elite no passado. Virou de novo coisa de elite. Porque evangelho sem poder é isso. Elite. Um pastor esses dias
falou, olha, eu estou fazendo um mapeamento em Curitiba para abrir uma igreja. Eu disse, aonde Deus te mandou? Me mandou abrir naquele bairro nobre. É mesmo? O Espírito Santo falou assim, plante uma igreja para os ricos para mim. Foi mesmo? Rico precisa de Jesus como pobre, de fato. Mas quando um pastor só mapeia rico, tem algo errado. Concorda comigo? Por que Jesus vai falar, eu te chamei para ganhar os ricos? É um ministério diferente do dele, porque ele veio para os... Eu fico muito preocupado com pastores que não se preocupam com os pobres. Você não vê igrejas deles nas favelas, entre os pobres. Mas é assim, ninguém vem aqui ganhar um membro da igreja que é pobre. Mas aquele dizimista gordo, aquele dizimista rico, eles ficam em cima feito um abutre. É assim que funciona, infelizmente. Mas olha, presta atenção. Quando eles chegam no versículo 18 desse capítulo, eles falam, olha aí, tá vendo? É idioma. Por que no capítulo inteiro o apóstolo Paulo está falando de língua estranha? Então nós começamos no versículo 2, todo o capítulo 14 é sobre línguas estranhas. Línguas que não fala aos homens, mas fala a Deus. Línguas que ninguém compreende. Línguas que fala em... Então todo o capítulo é essa língua. Não é outra coisa. Então, como que nós começamos falando de mistério, que ninguém compreende, que não é idioma, e no verso 18, você pega o texto e diz, está vendo? É idioma. O que Paulo fala? Dou graças a Deus por falar mais em que todos vós. Que tipo de língua ele está falando? Volta o verso 2. Ele diz que fala mais em línguas que todos. É idiomas? Bom, é de idiomas que ele está falando de línguas estranhas, que não fala aos homens, que só fala a Deus, que ninguém compreende, pois em espírito fala em mistério. Engraçado que no 2 é língua estranha, no 18 é idioma, engraçadinho. Que teologia conveniente é essa? Qualquer coisa fora de contexto é pretexto. Então qual é o contexto do versículo 18? É o início dele. Quem se expressa em línguas estranhas. Aí Paulo está dizendo, eu falo mais em línguas do que todos. Que tipo de língua ele falava? A do verso 2. Por que no verso 2 é língua estranha, no 18 é idioma? Paulo então está mudando de assunto? Então não estamos lendo a Bíblia. Então Paulo está nos deixando confusos. Porque quando você pega o verso 14 e o 15, por favor... Se eu oro em línguas, não é se eu falo em idioma, é orar em línguas. O meu espírito ora, mas o intelecto fica improdutivo. Vocês entendem o que eu estou dizendo? O capítulo todo é sobre esse poderoso mover de Deus para desenvolver em você uma vida sobrenatural. Olá, você conhece a Bíblia M'Cheyne? Eu sou o pastor Hernandes Santos e eu venho aqui para indicar a Bíblia M'Cheyne, uma Bíblia de 1842. Costumam-se dizer que é a Bíblia dos avivalistas. Por quê? Olha quem indica essa Bíblia. Martyn Lloyd-Jones, John Stott, Charles Spurgeon, Charles Finney e o próprio D.A. Carson. Olha o que John Stott diz. Sou grato a Martyn Lloyd-Jones por me indicar o método de leitura M'Cheyne. D.A. Carson escreveu um livro por título Por Amor a Deus, especificamente para incentivar o método de leitura M'Cheyne. Reverendo Hernandes Dias Lopes diz, tenho grande alegria de recomendar a Bíblia M'Cheyne, faço isso com entusiasmo e profunda expectativa. M'Cheyne foi um ministro do Evangelho, cheio do Espírito Santo, por isso desenvolveu o sistema M'Cheyne de leitura da Bíblia. É a chamada, gente, Bíblia dos avivalistas, porque eles desenvolveram, o Dr. M'Cheyne desenvolveu um sistema de ler a Bíblia diariamente. Como é que funciona essa Bíblia? O que ela tem de diferente das demais? Nenhuma outra Bíblia você vai encontrar assim. Vamos lá, ela é diária, 1º de janeiro. Só que, qual é o diferencial? Ela tem
a leitura familiar, que é a parte da Bíblia que você lê em família, e a leitura pessoal, é a parte da Bíblia que você lê sozinho. Vou um exemplo aqui. 1º de janeiro, Gênesis 1, leitura familiar. Ainda em 1º de janeiro, Mateus 1. Aí, depois de Gênesis 1 e Mateus 1, viu? Velho e Novo Testamento junto, vem a leitura pessoal, ainda em 1º de janeiro. Esdras 1, Atos 1, ainda em 1º de janeiro. Aí vai 2º de janeiro, leitura familiar, Gênesis 2, Mateus 2, aí leitura pessoal, Esdras 2. Só que hoje eu estou gravando, gente, em 28 de maio. Então eu começo a ler a Bíblia em 28 de maio e leio ela toda até o final. Aí, quando chegar 1º de janeiro, eu começo. Salmos em azul, palavras proféticas em verde, palavras de Jesus em vermelho, e o sistema M'Cheyne é o único sistema de devocional diário de Bíblia. Se você levar essa Bíblia na igreja, não vai te resolver. É Bíblia para ficar do lado, em casa, eu e a minha esposa. Do meu lado fica a minha Bíblia, do lado dela fica a Bíblia dela, meu filho tem a Bíblia dele. Nós lemos em família a parte da leitura Bíblia familiar e depois a gente lê a parte da leitura bíblica pessoal. Gente, é um espetáculo a Bíblia M'Cheyne. Olha, você pode até encontrar na internet outras pessoas vendendo a Bíblia M'Cheyne, mas são vendas de Bíblia usadas. Porque, veja bem, ela é uma Bíblia rara, de 1842. A linguagem já é atualizada de Ferreira de Almeida. Tem gente vendendo Bíblia de R$900, gente vendendo de R$400, por se tratar de uma Bíblia rara. Tem gente vendendo até mais barato, só que são Bíblias usadas. A nossa é Bíblia nova. Nós vamos enviar, vai chegar para sua casa, é a maneira de trazer avivamento na sua casa. M'Cheyne era um avivalista, então ele desenvolveu um sistema de leitura bíblica diária. Qual a ideia de M'Cheyne? Ler o Velho Testamento, Salmos e o Novo Testamento 2 vezes por ano. Então você vai ler a Bíblia inteira no ano, sendo que o Novo Testamento 2 vezes por ano e de forma muito bem organizada. E as revelações desse avivalista chamado Robert Murray M'Cheyne, que influenciou tantos outros avivalistas. Eles usavam a Bíblia de M'Cheyne para ter o seu período, o seu tempo com Deus, e é isso que a gente quer. O que a gente quer é que um avivamento venha sobre a sua casa e sobre a sua família. Nós estamos vendendo essa Bíblia, gente, a R$190. Ou seja, é um valor, pode pesquisar aí na internet, aí você vai ver que tem Bíblia de R$400, R$500, é uma Bíblia de 1842, para você não ficar de fora dessa oportunidade. É promoção de lançamento, o preço vai aumentar, nós estamos fazendo uma promoção de lançamento da Bíblia M'Cheyne, adquira a sua e vai chegar na sua casa. Vocês entendem o que eu estou dizendo? O capítulo todo é sobre esse poderoso mover de Deus para desenvolver em você uma vida sobrenatural. Uma vida surpreendente. Ou seja, o Espírito Santo está dentro de você, provocando todas as suas ações. No entanto, se você for orar em línguas, é Ele orando, não você orando. Por isso que sua mente não entende. Onde é que o Espírito Santo mora? Na carne? Na alma? O seu espírito foi regenerado, isso se chama novo nascimento. No dia que você nasceu de novo, o Espírito Santo veio lá do alto e se assentou no seu espírito. E agora a oração em línguas é uma conversa do seu espírito com o Espírito Santo. Por isso que a sua mente ainda não, a consciência carnal não pode entender e nem deve. Gente, não é possível que a gente não consegue entender e prefere filosofar, que é diferente de teologizar, filosofar em cima disso. O evangelho fica tão mais simples quando você lê a Bíblia como ela deve ser lida, de forma literal. Porque se eu não leio ela de forma literal, eu começo a dizer, não, aqui ele está dizendo isso, aqui é outra coisa. Não,
leia a Bíblia e entenda o que se diz. Acabou. Isso se chama hermenêutica, isso se chama exegese. A gente tem que saber interpretar os símbolos, evidente, mas a Bíblia ela é literal. Veja comigo, por favor, verso 21 e 22 desse capítulo. Não, volta. Não, é isso mesmo. Pois está escrito na lei, por meio de homens e outras línguas e por intermédio de lábios de estrangeiros falarei a esse povo. Todavia, mesmo assim, eles não ouvirão, diz o Senhor. Verso 22. Deste modo, as línguas são um sinal. Não para os crentes, mas para os incrédulos. Coloca essa primeira língua aqui à minha esquerda. Segunda, a profecia, entretanto, não é um sinal para os não crentes, mas para todos os cristãos. Põe a profecia desse lado. Quando nós temos uma profecia, é quando alguém ora nessa língua estranha e alguém interpreta essa língua estranha, aí nós temos uma profecia. Entendeu isso? É necessário que haja sempre a interpretação, só se Deus quiser uma profecia. Mas se Deus quiser que quem tem um dom seja edificado, todos devem orar em línguas. Ora, se não pudéssemos falar em línguas num culto, ninguém falaria. Ou se pudéssemos falar em língua só quando houvesse interpretação, ninguém falaria. Ora, você acha que Paulo orava em línguas? Ele já nos respondeu. Ele orava mais do que todos. O que ele está querendo dizer? Vocês devem orar como eu, porque eu passo os dias orando em línguas. Mas quando Deus quer edificar a igreja, Ele pega o dom de língua, aí tem o dom de língua e a interpretação de línguas. Quando esses dois dons, a interpretação, se juntam, nós temos uma mensagem profética. Aí temos uma profecia. Percebe isso? Mas olha, que interessante. Parece que Paulo está falando duas coisas desconexas, mas não está. Porque no verso 23, se portanto toda a igreja se reunir num só lugar e falar nessa língua, por acaso entrar uma pessoa não crente, por acaso não dirão que estão loucos? Onde é que está a proibição de orar em língua? O máximo que Paulo diz é que você vai se parecer louco. Bom, de fato parecemos sempre. Entendeu isso ou não? Mas da onde eles tiram a ideia que não deveríamos orar em línguas num culto? Continua o texto. Mas se todos profetizarem em outro sentido, alguém falou em língua, e alguém interpretar, e alguém traduzir, as pessoas serão convencidas. Claro, porque agora está alguém interpretando a língua. Mas olha o resto do texto. 25. Os segredos do seu coração se tornarão manifestos. Olha que coisa poderosa. Então veja, qual é o mistério que oramos quando oramos em línguas? Os segredos do coração. A suprema vontade de Deus. Agora veja, e assim, prostrando-se rosto em terra, adorará a Deus. Então não existe culto de avivamento sentado. Só tem duas maneiras que o Espírito Santo aceita um culto de avivamento. Assim ou assim. Ou assim. Nunca na Bíblia você viu uma busca pelo Espírito de forma confortável. Porque é um sacrifício de corpo, é um sacrifício cultual, é a dor em ação. Junta as duas palavras. A dor em ação, sentado, deitado. A dor em ação. Então quando você sente o corpo doendo, as mãos cansadas, é nessa hora que começou a adoração. E é a hora que você faz o quê? Ai, cansei. Bom, é agora que começou o sacrifício vivo. Romanos capítulo 12. Nós somos esse sacrifício cultual. Que coisa poderosa isso, não é?
essa pessoa que ela recebe da parte de Deus a revelação desses segredos. Olha, tem gente que não crê em profecia. Como que não, gente? Se Paulo está dizendo que profecia é revelar segredos. E a pessoa que tem esses segredos revelados, ela se prostra dizendo, como pode? Havia um homem, há muitos anos atrás, que ele invadia a quarta dimensão, e ele entrava no sobrenatural de Deus. Ele chamava William Branham. William Branham foi um homem tão usado por Deus, que criaram aí um movimento em nome dele, e Deus acabou tirando ele depois. Esse homem foi tão usado por Deus no início do seu ministério. Ele é o pai na fé de todos os evangelistas. T. L. Osborne, Kenneth Hagin, Morris Cerullo, A.M.E., Catherine Kuhlman. Todos vieram desse início desse homem. Tem vídeos em preto e branco dele, mas cuidado com o que você vai ver, que às vezes tem gente meio doida, que segue esse homem como se fosse um Deus e posta coisa na internet. Mas esse homem, ele foi tão usado por Deus, que quando o Espírito Santo veio até ele estava dentro de uma caverna, orando por 40 dias e noites. Quando ele saiu da caverna, ele passando pela autoestrada, um caminhão tinha atropelado uma garota. O Espírito Santo falou, volte e ressuscite a menina. Ele voltou e a menina ressuscitou. Só que a mídia estava lá e aquilo criou uma proporção nacional. A menina ressuscitou. Esse é um dos homens que na sua biografia está lá contendo que mais ressuscitou mortos. Smith Wigglesworth ressuscitou 18 mortos. William Branham foram mais de 72. Eu digo mais porque eu estou entre 76 a 5. Na sua biografia. E era mais ou menos assim como Deus usava o William Branham. Você vai em tal casa que a pessoa morreu lá e o nome da pessoa é isso, e você revela o segredo e pá, e a pessoa ressuscitou. Então ele estava pregando as cruzadas de preto e branco, ele parava assim, ele era um moço muito manso. Não quer dizer calmo, quer dizer, manso quer dizer quem se controla. Porque Moisés não era calmo, mas era manso. Um cavalo brabo pode ser amansado. E aí, William Branham fechava os olhos e dizia, o Senhor me diz um nome. Naquela época não tinha Facebook para alguém pegar e fazer uma falsa revelação. Nem Orkut. Como é que se chamava aquele negócio? Não é da minha época? Eu nunca tive aquilo. Como é que é o nome? Orkut? Orkut. Porque tinha gente que revelava, ia lá no... Vai no Face, pega essa gente. Pega a página da igreja, vai no perfil dos crentes, pega o nome, casa, cachorro, tudo, e vem no culto e começa a revelar. Deus está mostrando uma casa com portão assim, que tem 2 cachorros assim, não sei o que, e o povo... Aí vai ver, está igualzinho lá no Face. Terrível. O povo, falso profeta, é um bicho engenhoso. Engenhoso, tinhoso, filho do Janho. E aí... Não tinha nada, ele falou assim, o nome dessa mulher é tal, ela estará entrando aqui a 30 minutos daqui para frente, 30 minutos daqui, 30 minutos, ela está com esse vestido, ela tem um câncer em tal lugar, ela está com o diagnóstico na bolsa dela, não sei o quê, e o Senhor, daqui um pouco, e ele continuava. Quando a mulher entrava, ele dizia, a mulher acabou de entrar, vem aqui, dona fulana, ele falava o sobrenome. Está na internet, gente, isso em preto e branco. E ele dizia o seguinte, a senhora acabou de chegar, etc. E o diagnóstico está aí, tá. E o câncer desse tamanho. Ele falava a medida. Olha o que Paulo diz, deixa o texto, Tiago. Isso é revelar o segredo do coração das pessoas. O nome disso é profecia. Mas isso não tira a paz das pessoas, não tumultua, não cria confusão, pelo contrário. A Bíblia diz que quem tem o dom de profecia, ele leva as pessoas a adorar a Deus. Quando as pessoas têm esses dons revelados e manifestados na sua vida, elas testemunham. Realmente Deus está entre nós. Quando Jesus revelou a vida, ele chegou para a samaritana. Assistam, gente, The Chosen. Maravilhoso.
E ele falou assim, mulher, me traga um pouco de água. Ela olhou para ele e ficou quieta. Por favor, me dá água, eu tenho sede. Ele dizia, o senhor pega a sua água, mas eu quero que você me dê água. O senhor não sabe que os judeus não se dão com os samaritanos e que o senhor é homem e não pode falar com uma mulher? Jesus disse, eu sei disso tudo. Pois o nosso pai Abraão nos cavou esse poço aqui, e agora os judeus querem nos tomar, então eu venho essa hora para eu não ser incomodada. Aí Jesus falou assim, mulher, então faz o seguinte, não me dê água, vá chamar seu marido. Ela falou, eu não tenho. Ele falou, dissestes bem, mas tiveste 5. Mas no contexto ali não está que Jesus disse 5. Na história que Flávio José sintetiza, que a série é baseada histórica, dizendo que ele falou o nome de cada marido. Você casou com fulano, ele tinha tal idade, ele não sei o que, era assim, mas ele te maltratava. Aí depois você separou, foi outro, e ele era o nome dele, esse que Jesus foi revelando os segredos do coração dela. Que ela ficou tão... Você acha que ela ficou maravilhada porque Jesus disse teve 5 maridos? A cidade toda sabia disso. Ela ficou maravilhada porque ela disse, ele revelou os segredos do meu... E ele contou coisa que nem só eu sabia. E aí o que ela olhou para Jesus e disse, vejo que és profeta. A Bíblia diz, esse Jesus, poderoso em obras, varão profeta. Por isso que não existe a profecia sem antes ter o dom de línguas. Oh meu Deus. Quando você recebe o dom de língua, provavelmente Deus lhe dará um dom de profetizar. Quando? Quando o outro se levantar e interpretar. Nós temos ali uma profecia. Então Deus pegou, junta os 13 e faz um dom profético. Lembra que eu preguei para você sobre a diferença do dom profético e ministério profético. Agora estamos falando do dom profético. É muito importante, porque de repente Deus começa a revelar para os seus segredos das pessoas. Mostrar que tipo de gente. Paulo chamou isso também de palavra de conhecimento. Mas você vai ouvir gente degladiando contra isso. Sabe por quê? Porque se perde o controle. E se não tiver muito discernimento, isso destrói realmente uma igreja. Porque às vezes o diabo usa dom para confundir, o falso dom para confundir o verdadeiro dom. Aí a hora que, como a gente discerne uma profecia? Leva as pessoas a adorar a Deus, mostra que Deus realmente está entre nós, não traz confusão. Entendeu isso ou não? Quem está entendendo, diga amém. Ou seja, neste caso, gente, na vida do irmão Frio, o Espírito Santo, quando você não tem a linguagem da oração, seja ela em línguas ou a linguagem da oração em português, ele não está intercedendo por você ou até apagado. Quer ver? 1 de Paulo aos Tessalonicenses 5, versículo 19. Vamos ler em voz alta, vai lá. Agora, quando a gente apaga o fulgor do Espírito, verso 20, não trateis com desdém meu Deus do céu. Há um pastor nos Estados Unidos que faz uma conferência que chama Fogo Estranho. Ele é famosíssimo, grande expoente da Bíblia, expositor. Mas essa conferência ele faz só para provar que não tem dons, que não tem oração em línguas e que depois que temos a Bíblia, é só exposição bíblica. Esse pastor se chama John MacArthur. Eu gosto muito de John MacArthur. Mas eu tenho maturidade de ouvir, jogar o peixe, comer o peixe e jogar o espinho fora. Então tem hora que eu ouço John MacArthur e falo, meu Deus. Aí John MacArthur estava ministrando nessa conferência, ele leva Steve Lawson, Paul Washer. Eu amo Paul Washer. Bom, sensacionista. É quem crê que não tem mais poder. E ele leva,
E aí eles ficam lá, gastam 4 dias rindo de quem ora em línguas, gasta 4 dias falando que é loucura, que é fanatismo, que é não sei o que, não sei o que. Um dia John MacArthur estava lá, o camarada, está no YouTube isso, levantou no meio e foi lá em cima e começou a profetizar os segredos do coração dele na frente de todo mundo. Pois isso, Deus está me falando. E aí o cara foi ficando branco. E sentou de novo. Foi ele falando, alguém falando em língua, alguém interpretando e pau nos olhos dele. Quando começou essa igreja, quando eu comecei aqui em Santa Felicidade, nós saímos do Xaxim e viemos para cá. Foi muito difícil o começo. Então chegou um dia que eu e a minha esposa estávamos decididos a não continuar mais. E eu e o Jean estávamos ministrando, acho que o Juliano estava também, no interior de São Paulo. E naquele dia eu disse, chegando em Curitiba, nós vamos abrir caminho. A gente não precisa ficar aguentando humilhação, gente falando um monte de coisa para a gente. Não caí de paraquedas, não comecei hoje, já tem 20 e tantos anos de ministério. Estávamos decididos. Uma jovem de uns 16 anos sentou na minha frente. Pôs a cadeira e sentou. Eu estou aqui para te dizer que eu te mato. Eu falei, o que é isso, menina? Se você sair da minha vontade, eu te mato. Pois você quer deixar a igreja, você tem gente falando isso, gente falando e foi revelando os segredos do meu coração. O Jean estava do meu lado. Pois eu te digo, permaneça. Eu estou tecendo essa obra do lado do avesso. Você não está entendendo nada hoje. Mas lá na frente você vai ver o que eu tenho para aquele lugar. Gente, e ela foi uns 20 minutos contando coisas que só eu e a minha esposa sabíamos de gabinete. Teve uma irmã que te falou isso, teve outra que te contou isso, teve outra que foi pá. E a gente foi, aí vocês lembram que eu vim numa ceia e pá, agora é que você quiser sair, sai você! Lembra disso? Eu vou ficar aqui até o fim, ó, levanta a mão, não quiser dar linha e pronto, se eu ficar com 40 eu fico. Quem lembra disso aí? Pois naquele dia, terminou a conferência no sábado, naquele dia eu vi determinado que Deus tinha, que a obra é de Deus. Lembra aquele corinho? Esta obra é de Deus, ela não pode parar. Tira a mão do meio para não se machucar. Fica de lado. Vocês lembram? Deixa eu passar, a jornada é muito longa. Tenho almas para ganhar. Corinho do Dar da Benção, gente. Eu sei tudo que a minha avó me obrigava a ir. Culto de oração, tá? Eu era obrigado a ficar lá. O culto hoje vai ser... Meu Deus do céu. Essa é a minha memória emocional. Então não sai daqui, entendeu? E começava era 30 minutos de pupurri de corim. Tempo bom, né? Como diz aquele hino da Praça é Nossa. Tempo bom. Não, desculpa. Não volta mais. Vocês lembram desse corinho da Praça é Nossa, né? Também não, né? Moacir Franco que cantava. Agora, preste muita atenção. Seja a alegria do Espírito. Nós não podemos desdenhar da obra do Espírito Santo. Agora nós temos que ter um foco nessa obra. É lamentável. Aqui no Brasil fazem a mesma conferência, um plágio da América, que se chama Nuvem Sem Água. Nós somos a nuvem sem água. É barulho sem resultado. Bom, resultado é o quê mesmo? Porque eles não concordam com conversão, mas eles vêm converter o convertido. Então eu disse para um amigo meu presbiteriano, falei, você já imaginou o que seria de vocês sem o pentecostal? A gente ganha alma, vocês não ganham. Ele disse assim, como assim? Falei, vocês fazem apelo de crente e não concordam que o crente faça apelo por não crente. Que eles não concordam, eles falam que fazer apelo é uma coisa antibíblica. Mas eles vêm e fazem para a gente que é convertido. Vocês esperam a gente ganhar para daí você vir falando, agora vem para cá que aqui é o verdadeiro evangelho. É assim mesmo. Aqui, lá em Campo Largo, isso acontece direto. E aí eu vou te contar um exemplo. Nós ganhamos uma alma. 2 semanas o irmão estava sentado na minha frente, todo de terninho. Eu tinha acabado de batizar o cara 2 semanas atrás. Ele falou, pastor, eu vim lhe comunicar hoje que eu estou
quero pedir sua bênção, que eu vou sair da igreja. Eu falei, mas por que eu acabei de te batizar? Não é que meu irmão disse que agora Deus tem um plano na minha vida, e que aqui Deus te deu um ministério para ganhar, então Ele agora vai me mostrar o caminho do verdadeiro evangelho. Eu falei, você tem quantos anos, meu filho? Ele falou assim, 52. E o seu irmão é crente há quantos anos? Ele dá 28. Quantas vezes seu irmão pregou para você? Nunca. Eu falei, bonito. Nunca te falou de Jesus? Nunca. E agora? Não foi de Jesus que ele te falou. Ele tentou te mostrar que evangelho é aquilo. O nome disso é proselitismo. Quando se tem o poder de Deus, irmão, acabou. Teve um que disse assim para o pastor Paulo, tem 40 pessoas aqui da minha igreja. Falou, pastor Paulo, tem 40 pessoas da igreja do seu pastor aqui na minha. Falei, Paulo, diga para ele o seguinte, não fico triste, porque Deus me deu uma unção tão grande que eu ganho alma para mim e para ele. Porque vieram perguntar, o senhor não está triste? Eu? Se ele tem tanta gente assim que eu ganhei para Jesus, eu estou feliz. Que eu estou ganhando alma para mim, para ele e para um monte de gente. Você acha que eu fico? Não, relaxa, pastor. O reino de Deus não é a minha placa. O reino de Deus vai além da minha interpretação dogmática, da minha teologia, seja lá o que for, gente. Pelo amor de Deus. É por essas e outras que avivamento não vem sobre nós, que a gente imagina que o meu evangelho é o evangelho, e o meu reino é o reino. Não, não é. Eu preciso abrir caminho e passagem para o Espírito Santo. Eu tenho que ser humilde para deixar o Espírito Santo falar. Eu não posso tratar com desdém as obras do Espírito, blasfemar. Esses camaradas aí são blasfemos. Estou falando desses seminários. Tem uma conferência aí que eu ia no início do meu ministério. Cheguei lá, tinha 5.000 pastores. Os caras já começaram assim, olha, eu sei que tem alguns assembleianos aqui, ninguém é perfeito. Mas eu quero, e ele fingia que orava em língua e escarnecia. Tradicional. Zombava. No púlpito eles não fazem isso. Mas era só para pastores. Eu levantei e saí. Falei, é um grupo de escarnecedores. Apagam o Espírito. Tratam com desdém a obra do Espírito. Uma vez tinha uma irmã rodando igual o peão do coquezinho. E eu dei uma risada. Ria dela. Na hora o Espírito Santo falou assim, não ria. Essa igreja está em pé porque ela ora todo dia 3 da manhã. Uma vez eu estava pregando e disse, lá no céu deve ter Coca-Cola. Na hora o Espírito Santo me disse, peça perdão, você blasfemou. Na hora, gente, falei, irmãos, eu preciso pedir perdão pela brincadeira que eu fiz aqui agora. A gente não pode misturar o santo com o profano. Mas profano é pecaminoso? Não, profano é tudo que é do mundo. Seja ruim ou bom. As coisas do Espírito não podem ser interpretadas por mentes humanas. O papel do Espírito Santo é alinhar as minhas orações à vontade de Deus. Se eu oro em línguas, e quando eu oro em línguas eu estou orando em mistério, qual é o mistério que eu estou orando? Verso 27 de Romanos 8. E aqui eu vou terminar para a gente não ficar sem dar aquela cheiradinha no cheiroso. Só aquela cheiradinha, aquela fungadazinha no Espírito Santo, né? Aquela bebidinha no boteco do seu Joel. Vocês gostaram dessa, né? Jean, vem aqui para parecer que está terminando, meu filho. Diz assim o texto, e aquele, veja, põe desde o verso 26 para pegar o contexto, eu gosto disso, para não parecer que estamos pegando texto isolado, sobre oração. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa, então, oração é uma linguagem que nos ajuda. Quem deve orar em língua? Todo mundo que é fraco. Então, oração em língua não é coisa para gente forte, é coisa para gente fraca. Quem precisa do Espírito Santo? Quem é fraco. Eu não oro em língua porque eu estou em pecado. É você que deveria orar.
É porque eu tenho pecado que oro em línguas. Se eu fosse santo, quando eu estiver no céu, eu não vou mais orar em línguas. Quando vier o que é perfeito, que é o Senhor, que é o céu, o que é imperfeito se desfará. Então não vai ter línguas nem profecias. Está lá, o apóstolo Paulo diz. Mas enquanto não veio o que é perfeito, eu tenho que orar em línguas. Porque eu ainda sou pecaminoso. Então o Espírito me ajuda, porque eu sou fraco, não é porque eu sou forte. E por que que Ele me ajuda? Porque eu não sei como orar. Ainda que você ore 5 horas por dia, você nunca saberá como orar. Vê? A oração em línguas é orar certo. Qualquer oração boa que você tenha, não é boa o suficiente. Mas quando você ora em línguas, diz aqui, eu não sei como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós. Aqui entra, gente. Oh, Espírito Santo. A oração em línguas é essa mistura de gemidos que as pessoas não entendem. Mas está aqui, quando eu estou orando em línguas, esse gemido não é meu. A Bíblia diz que é o Espírito que está gemendo. E esse gemido é impossível de ser expresso por palavras. Por isso que sai palavras que aparentemente são desconexas. Mas o que o Espírito está gemendo, orando em mim? Verso 27. Aquele que sonda os corações. Nós vimos ali Paulo dizendo que a profecia é revelar, sondar os segredos. Paulo era um homem muito revelado. Mas de onde Paulo tira isso? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. Conheço um homem que foi arrebatado ao terceiro céu e ouviu e viu coisas que não são dignas de mencionar. Paulo tinha revelação. O problema é que os homens hoje não têm revelação. É só conhecimento, é letra. Revelação é mais profundo. E a revelação, para você tê-la, é só a linguagem espiritual. Você pode ter todo o conhecimento, mas a revelação você terá que orar para tê-lo. Tudo isso aqui Paulo fala por revelação. Gálatas capítulo 1, ele diz que ele passou 1000 dias com Cristo. E ele recebeu diretamente do Senhor essas revelações. Não de homem algum. E ele continua. O Espírito sonda os corações. Porque ele sabe qual é a intenção do Espírito. Agora vamos ler. Qual é o mistério que eu oro quando eu oro? Porque, todo mundo vai lá? O Espírito suplica pelos santos. O que eu oro quando eu oro em línguas? A vontade de Deus para minha vida. Eu não me sinto perdido quando eu oro em línguas. Por mais que eu não tenha essa vontade completamente revelada, ao decorrer, ao passar dos anos, ela vai sendo revelada. E eu vou sendo guiado, porque eu tenho uma vida no Espírito. Agora, pelo que o Espírito Santo ora por você, quando você ora em línguas? Primeiro, ele pega o plano de Deus para você e derrama no seu coração. Segundo, toda vez que você der lugar para o Espírito Santo para ele orar por você, que é oração em línguas, ele irá orar pelo seu chamado e seus dons. Terceiro, toda vez que o Espírito Santo sondar o seu coração, quando nós lemos aqui, ele faz isso com a intenção de orar o plano de Deus para a sua vida. Quarto, toda vez que eu orar em línguas, nós estamos orando os segredos de Deus em nós, que nem nós sabemos, nem devemos saber, para não sabotarmos. Então, como orar efetivamente em línguas? Primeiro, ore em línguas, mesmo que não seja alto, de preferência alto, mas mesmo que não seja alto. Por que alto? Porque oração em línguas é um clamor, é um gemido, de terra seca clamando por chuva. Por isso que eu sempre digo mais alto, porque a alma tem que gemer. Pergunta o Jaci se ele conseguia ficar quieto. Pergunta a pastora Ana, outros que se expressam. Não dá, gente. Mas a timidez nos impede. Pergunta a Ju. Segundo,
precisa que a oração em línguas seja rompido através do louvor e da adoração. Ele habita em meio ao louvor. Então a gente vai louvando e vai rompendo. Não é só na igreja que isso deve ocorrer. Você deve adorar em casa. Isso requer tempo. Logo você estará orando em línguas. Quase todos que nós batizamos no mês passado foram batizados com o Espírito Santo esse mês. Estão orando em línguas. Terceiro, abra a boca quando a adoração estiver intensa. Abra a boca. E na mesma hora o diabo vai vir e vai dizer: isso é coisa da sua cabeça, é palavra. Gente, apenas jogue a timidez fora e fale. E o Espírito Santo vai produzir palavras. Na sua mente você vai falar: meu Deus, que coisa esquisita, isso aqui não é. A ideia é essa mesmo, que nem você entenda. O diabo quer que você pense que essas palavras que saem da sua boca é coisa da sua mente. Pois bem, não é. Ele quer que você, e ele usa termos bíblicos, você está na carne. Então essas palavras é do Espírito. Fale sem moderação. Só que se beber, não dirija. Isso serve também para o batismo com o Espírito Santo, viu? Logo no momento em que você pensar em abrir a boca, Satanás vai dizer: não faça isso, é decoreba, você está decorando, é coisa da sua cabeça. Nessa hora, abre a boca, fale, fale, sem se importar com quem está do seu lado, apenas fale. Por que a gente pede que quem ora em línguas deve orar? Para que os outros que não orem também passam a orar. Gente, oração em línguas é uma coisa tão fácil. E por que é fácil? Porque é o Espírito Santo que dá. Se fosse eu, seria muito difícil. Eu teria que lhe ensinar um idioma. Você teria que ter aula. Mas como o Espírito Santo que dá, é só abrir passagem, que Ele lhe dará esse dom. Fique em pé. Quem ora em línguas aqui? Quem já tem a oração em línguas? Levanta bem alto as duas mãos, deixa eu ver quem ora em línguas. Melhorou muito, hein? Quem não ora? Levanta a mão bem alto. Eu quero ver você. Abaixa a mão. Quem não ora e gostaria de orar? Oh, glória a Deus. Agora veja. Quem orou uma vez só e não orou mais? Tem aqui um rapaz. Mais alguém? Ali, mais alguém? Pastor, eu orei uma vez só e não consegui orar mais. Quem ora, mas não tem o hábito de orar sempre? Eu já tenho, mas eu oro muito de vez em quando. Levanta a mão. Bom, Deus não lhe daria um dom para você orar uma vez só no dia que você recebeu. É um dom contínuo. Agora, o que eu faço? Humildade e vencer a ansiedade. Pode ser que você receba hoje, pode ser que você não receba, mas você vai receber. E não vai ficar se cobrando. É Ele que dá mesmo. Agora pode ser que você já tenha, mas a timidez lhe impede de falar. Então não exija que seja alto, apenas fale aí mesmo. Aproveita que você está de máscara. É o melhor momento para receber o dom de línguas, é agora. Aqueles que oram, começa a orar agora.